Bom dia a todos, bem-vindos à meditação online da Sahaja Yoga. Hoje nós teremos a repetição de um programa que foi transmitido há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Gostaria de desejar Feliz Dia das Mães para todos, desculpa o nosso atraso. Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas dentro de alguns instantes, alguns minutinhos, nós estaremos iniciando com o nosso programa normalmente. Obrigada pela paciência de todos e tenham um ótimo Dia das Mães, uma ótima semana. Dentro de instantes iniciaremos com o programa.
Agora vamos trazer nossa atenção para dentro. Vamos sentar de forma confortável na cadeira, com as palmas voltadas para cima. Nós vamos simplesmente prestar atenção na nossa respiração. Nós vamos ouvir essa música clássica por alguns minutos para nos prepararmos para assistir o nosso programa de hoje. Bom dia! É com muita alegria que nós iniciamos a nossa meditação online deste domingo. Seja muito bem-vindo, por favor, fique à vontade em sua casa. Prepare-se para esse momento que com certeza vai ser de muito regozijo para todos nós. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso curso que já vem acontecendo há 3 semanas. É o curso sobre os temas básicos da Sahaja Yoga. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro chakra. Mas nós teremos 2 momentos no encontro de hoje, como nós temos feito sempre. Primeiro, nós vamos fazer uma breve introdução para aqueles que nos acompanham pela primeira vez. Faremos uma primeira meditação e depois nós falaremos sobre o tema de hoje, que é o primeiro chakra, o chakra da inocência, da sabedoria, o Muladhara. E para essa segunda etapa, é claro, todos estão convidados, mesmo aqueles que vêm pela primeira vez. E como que funciona mais ou menos, gente, a nossa meditação online? Bem, nós pedimos a vocês que se sentem confortavelmente, pode ser numa cadeira ou no chão. O que importa é que você não esteja sofrendo nenhum incômodo, que esteja bem confortável e relaxado, mas ao mesmo tempo em uma postura ereta, porque isso facilita muito o fluxo da energia para a nossa meditação. Nós pedimos também que você feche todas as outras janelas do seu navegador, porque o que é mais importante é a nossa atenção, gente. A chave para a meditação é a nossa atenção. A atenção tem que estar pura, ela tem que estar no presente. É isso que faz da meditação uma experiência verdadeira, especial. Então, procure apenas nesse momento se afastar de tudo que possa desviar a sua atenção, celular, outras janelas da internet, enfim. E aí você se senta confortavelmente. Você pode desde já assumir a postura de meditação, que nós colocamos as 2 mãos sobre o colo e relaxamos os braços, relaxamos os ombros, relaxamos os músculos da face, porque essa yoga, a Sahaja Yoga, ela não submete o corpo a grandes tensões. O único esforço que a gente vai fazer é o do nosso desejo, certo? Bom, então feitas essas considerações, vamos começar com o nosso programa de hoje. Bom, gente, como muitos de vocês já sabem, a Sahaja Yoga ela foi criada em 1970 por essa senhora que nós vimos na foto, que se chama Shri Mata de Nirmala Devi. Ela é uma líder espiritual muito notável, que já foi agraciada com diversos prêmios, porque ela fez um trabalho maravilhoso no mundo todo de levar as pessoas ao propósito maior do equilíbrio. Então, desde 1970 que ela vem viajando o mundo todo e sempre de forma gratuita, ensinando esse método da Sahaja Yoga, que é uma yoga muito fácil, é uma yoga que pode ser praticada pelas famílias, por qualquer pessoa, independente de qualquer condição, acessível a todos. Então ela tinha essa visão de um mundo em que as pessoas se integrassem consigo mesmas e com os outros e passassem a ser socialmente responsáveis, equilibradas e mais felizes. E no que consiste esse método que Shri Mataji concebeu? Basicamente é assim, parte do princípio de que nós temos um corpo sutil. Nós chamamos de sutil porque ele não é como o nosso corpo físico, que nós sentimos, nós pegamos, mas é um corpo energético. E ele é formado
por centros de energia, que nós chamamos de chakras, e por canais. Na base desse corpo sutil, como vocês veem aí nessa representação na tela, existe um osso triangular, né, em forma de um triângulo invertido, que se chama osso sacro. E nesse osso existe uma energia sagrada, uma energia primordial, que em sânscrito se chama Kundalini. A palavra Kundal, o prefixo Kundal, significa espiral, enrolada, e Ini é o sufixo feminino, que significa que ela é uma energia feminina. Então, gente, normalmente essa energia ela está adormecida dentro de nós. Mas com o nosso desejo e com esse método, essa energia ela desperta e ela faz um movimento ascendente. Ela percorre todos os nossos chakras, nossos canais, e ela limpa, purifica, nutre, remove qualquer bloqueio e ela chega a seu destino final, que é o topo da nossa cabeça, o último chakra, que era a moleira nas crianças e que nós chamamos de osso da fontanela também, não à toa. E quando ela alcança esse último chakra, ela faz a nossa união com esse poder que tudo permeia e cuja essência é o amor. Então nós deixamos de ser uma célula individual, desconectada, e nós passamos a nos unir ao todo, a esse poder maravilhoso que faz todas as coisas funcionarem tão belamente na natureza. E dentro de nós, esse mecanismo todo é muito belo. Todas as qualidades estão lá, nós apenas não estamos acessando essas qualidades, nós não estamos emitindo essas qualidades. Então, quando essa energia que reside no nosso osso sacro, em estado latente, desperta e alcança o sétimo chakra, é feita essa união, que nós chamamos de yoga. A palavra yoga, gente, ela significa literalmente união. Então é um grande reencontro do nosso ser com o ser maior. E Shirimataji chamou esse evento, assim modernamente, de realização do si ou de autorrealização. E é o início de todo o processo, porque quando nós obtemos essa realização, a partir daí nós podemos meditar e usar a Kundalini para trabalhar, purificar os nossos chakras e emitir as qualidades que eles guardam de forma inata. A inocência, a sabedoria, a criatividade, a satisfação, a ausência de medo, a autoconfiança, a autoestima, o perdão, são várias qualidades que aí se espraiam por todos os nossos níveis emocional, mental, físico e espiritual, de forma positiva, e no nosso corpo físico. Isso tem resultados maravilhosos no nosso comportamento, na nossa personalidade, mas isso é algo que resta a cada um de nós verificar por si mesmo, porque é uma experiência individual. A princípio, você tem que sentir, isso tem que fazer sentido para você. Não adianta uma outra pessoa relatar a você, senão isso é só uma experiência externa mental. Não, isso tem que ser sentido dentro de você. É por isso que agora nós convidamos todos a traduzirem essas palavras em uma experiência, na meditação da realização do si, que nós vamos pela primeira vez, para aqueles que chegam hoje, obter esse despertar. E aqueles que já vêm nos acompanhando, não tem problema fazer essa meditação de novo, porque ela é uma meditação muito completa, na qual nós vamos trabalhar quase todos os chakras do lado esquerdo do nosso corpo e fortalecer. E como que a gente faz isso? Bom, gente, a postura da meditação é como eu falei no início. Nós sentamos, né? Pode ser no chão ou na cadeira, com os pés no chão, descalços de preferência. Isso é bastante importante. Esse contato com a Mãe Terra facilita muito. Nós colocamos as duas mãos voltadas para cima. Elas ficam apoiadas sobre a perna, mas voltadas para cima em uma atitude receptiva. Nós vamos fechar os olhos e nós vamos tocar com a mão direita em alguns pontos do lado esquerdo do nosso corpo
E em cada ponto desse, nós vamos fazer uma determinada afirmação que vai abrir aquele chakra, aquele centro, e permitir que a Kundalini faça o seu percurso até o seu destino final, para depois a gente avaliar os resultados. A meditação que nós vamos fazer, ela vai ser conduzida por Shri Mataji em um vídeo. Shri Mataji nos pede que nós fechemos os olhos, mas como o áudio está em inglês e a legenda está em português, nós precisamos ler a legenda, nós podemos manter os olhos abertos, não tem problema, tá? Não há nenhum empecilho nisso. Se você entende inglês e quiser ficar com os olhos fechados, melhor, mas do contrário, você pode abrir os olhos para ler a legenda, não tem problema nenhum. E as afirmações, gente, são feitas em silêncio, não precisa dizer em voz alta, é um momento seu, e nós vamos dirigir todas essas afirmações à nossa Kundalini, que é a nossa mãe individual. Ela tem aspectos maternais e representa o aspecto maternal de Deus, que a nosso ver é tanto pai quanto mãe. Então, nós vamos chamá-la de mãe, tá? Durante as nossas afirmações. Vamos nos preparar então? Vamos todos fechar os olhos por agora. Depois, na hora do vídeo, pode abrir, mas por enquanto vamos fechar os olhos para nos preparar para a meditação. Vamos, para trazer a nossa atenção para dentro, fazer uma respiração lenta e profunda. Nós vamos inspirar, segurar o ar no pulmão. Depois a gente solta bem devagar, esvazia o pulmão e imagina que está soltando todos os problemas e preocupações. Vamos fazer isso até nós sentirmos que estamos mais calmos por dentro. Diga a si mesmo que nesse momento nada é mais importante do que o aqui e o agora, do que o seu bem-estar, a sua evolução. Todas as preocupações podem esperar, nós vamos poder resolvê-las depois. Agora, vamos viver o presente. Quão raro é esse momento. Dedique esse momento a você mesmo. Respire lenta e profundamente. Agora nós vamos fazer a meditação conforme nós vemos no vídeo, com a condução de Shri Mataji, a mão direita tocando os pontos no lado esquerdo do nosso corpo. Keep your eyes closed. First of all, please put your right hand on your heart. All the time the left hand is towards me. Now, here you have to say, in your heart, with all sincerity, Mother, am I the spirit? Ask the question 3 times in your heart. This is a very fundamental question. Now bring the right hand on to the left hand side of your stomach, in the upper part. Here press it. Now this is the center of your mastery, your guidance.
your Guru Tattva, as they say. So ask a question, Mother, am I my own master? This is a question to be asked 3 times. Mother, am I my own master? Now, bring your right hand down below, in the lower part of the abdomen. Now, this is the center from which all the divine work is done. All the pure work is done. So to ask 6 times, because this center has got 6 petals. Mother, please give me pure knowledge. 6 times you just ask. As a result of this asking, the Kundalini starts getting awakened. Now to help the Kundalini rise, you have to cooperate with her. So please put your right hand on the left hand side in the upper part of your abdomen and press it on the stomach. Now here you have to say with full confidence to help the Kundalini to rise, Mother, I am my own master. This you have to say 10 times. These are the 10 commandments which you have to say. That, Mother, I am my own master. Now, 10 times with full confidence. Now please raise your right hand to your heart. Now, here you have to say, again with full confidence, Mother, I am the Spirit. This is the truth. You are the Spirit. But you have to say with full confidence, Mother, I am the Spirit. This you have to say 12 times. Now one has to know that God Almighty is the ocean of love. But above all, He is the ocean of forgiveness. So He forgives. Whatever wrong you do, He forgives. So don't feel guilty and put your right hand across on the left hand side in the corner which is made by your neck and your shoulder. Now here you have to say, again with full confidence, 16 times, Mother, I am not guilty. Please say it. Mother, I am not guilty. 16 times. I am not guilty at all. Please say it. Please say it. Very hot.
Now raise your hand across on your forehead. And it's a very important center. Here you have to say from your heart, Mother, I forgive everyone. Please say it from your heart. How many times is not the point. Mother, I forgive everyone. Now some would say that it's very difficult to forgive. But it's a myth that we do not forgive or we forgive. We do not do anything in both the cases. But if we don't forgive, then we play into wrong hands. So please say from your heart, Mother, I forgive everyone. Now please take your hand on the back agya, the same center, on the back side of your head and allow your head to rest on it and push it back a little bit. Now here, you have to say, for your satisfaction, because you always feel guilty, that, O Divine, if I have done anything wrong, please forgive me. Please forgive me. From your heart. Stretch your hand fully and put your center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a very soft bone in your childhood. Press it hard. Press hard your scalp. Now you have to move it 7 times, saying one thing, which you have to ask for. Mother, please give us my self-realization. Because I cannot force on you. So you have to ask for it. 7 times, press it hard and move it 7 times. Very hard. Slowly. Saying that. Muito bem, nós podemos continuar com a mão no topo da cabeça até a gente dizer 7 vezes: Mãe, por favor, me dê a autorrealização. E ao terminar, nós podemos abaixar a mão e permanecer com os olhos fechados. A essência da meditação, gente, é o silêncio interior, que nós chamamos de consciência sem pensamentos. Então vamos desfrutar desse estado por alguns instantes, de forma muito simples, apenas deixando os pensamentos passarem, sem reagir a eles. Deixe os pensamentos passarem. Agora, levante a sua mão esquerda, coloque-a no topo da cabeça, mas dessa vez sem encostar no couro cabeludo. Mantendo uma certa distância, veja se você sente uma brisa fresca ou quente emanando do topo da sua cabeça. Pode procurar em toda a extensão da cabeça. Ela vem de baixo para cima, essa sensação. Você pode colocar a mão um pouco à frente da testa para ver se você percebe uma diferença. Quando você coloca a mão na frente da testa, quando você coloca acima da cabeça.
no osso da fontanela. Abaixe a mão esquerda e faça a mesma experiência com a mão direita. Percorra todo o topo da sua cabeça. Você pode sentir também pontada, formigamento, calor em algum dos dedos. Abaixe a mão e agora observe. Pode manter os olhos fechados e observe a ponta dos dedos, a palma das mãos. Veja se uma mão está mais pesada do que a outra, ou se você sente pontada, formigamento, calor em alguma região da mão ou em algum dos dedos. Ou você pode simplesmente sentir uma brisa fresca. Observe isso. Vamos meditar por mais alguns instantes. Bom, gente, então nós podemos lentamente abrir os olhos para encerrar nossa primeira meditação. E espero que vocês tenham se sentido bem, tenham conseguido ficar em consciência sem pensamentos. A princípio, é só uma fração de segundo em que a gente alcança esse verdadeiro silêncio. Mas não tem problema, com o tempo esse espaço vai se alargando e a gente vai conseguindo manter esse estado por mais tempo e em diversas situações também. Mas não se preocupe, o movimento é esse. O pensamento vai, passa como uma onda. E aí a gente consegue encontrar esse momento de silêncio entre um pensamento e outro, que é onde reside a nossa paz. Provavelmente vocês tiveram as sensações nas mãos e cada sensação tem um significado. Não tem como agora a gente abordar todas elas assim de uma forma muito específica, mas vocês podem depois deixar o feedback perguntando o que significa a sensação que você teve, certo? Basicamente, quando nós sentimos calor, pontada, formigamento, significa que há um bloqueio ou uma obstrução que a Kundalini ela está trabalhando. Mas é um sinal muito positivo. Normalmente é o que nós sentimos. É normal sentir esses bloqueios. O que é positivo é que significa que a Kundalini está trabalhando esses bloqueios. Se a gente sente uma brisa fresca, aí significa que a Kundalini passou e não encontrou nenhum obstáculo à sua ascensão, e a forma de manifestação natural dela é a brisa fresca, que vocês podem ter sentido no topo da cabeça.
Mas, através dessas sensações que nós chamamos de vibrações, nós podemos fazer um diagnóstico muito completo do nosso corpo sutil, e é um autoconhecimento muito profundo, e descobrir o que está de errado conosco, que nós temos que melhorar durante a nossa meditação. E hoje nós vamos falar um pouco mais do primeiro chakra. Nós vamos falar com um pouco mais de detalhes. Se você sentiu pontada o calor bem na base da mão, onde vocês veem aí na figura, isso significa que a Kundalini estava trabalhando o Muladhara Chakra, que é o nosso primeiro chakra. A palavra Muladhara, gente, significa suporte ou sustentação da raiz. Por quê? Porque ele é a raiz, é a alicerce do nosso corpo sutil. Ele é o primeiro chakra, a fundação sobre a qual se erige toda a estrutura. Daí a importância vital desse chakra para nós. Ele fica bem abaixo da coluna, como vocês veem aí também, logo abaixo da última vértebra, e ele cuida do sistema reprodutor e do sistema excretor em nós. Ele também se manifesta, gente, nessa região do pé que vocês veem aí, na planta do pé. Tem gente que sente vibrações nos pés também. Então, se sentir nessa região significa que existe alguma coisa no Muladhara que a Kundalini está trabalhando. E esse chakra, ele tem 4 pétalas ou 4 subplexos. Por isso que normalmente nós fazemos 4 afirmações para esse chakra. No topo da cabeça, ele tem correspondência na nossa nuca, que é um ponto que nós tocamos também na nossa primeira meditação, como vocês devem ter observado. E quais são as principais qualidades desse chakra? Porque é mais ou menos assim, gente. Cada centro, ele é como se fosse um repositório de qualidades divinas, de habilidades espirituais, que por algum motivo, pelos nossos estilos de vida, por condicionamentos, enfim, nós deixamos de expressar, mas essas qualidades existem. E a principal qualidade do Muladhara é a inocência. Então, todos nós temos essa inocência dentro de nós. Ela só pode estar encoberta por algumas nuvens, mas ela está lá, ela é indestrutível. Shri Mataji nos diz que a inocência é indestrutível. E não é uma inocência que significa ingenuidade, tolice ou falta de conhecimento. Muito pelo contrário. É uma inocência que ela está intrinsecamente ligada à sabedoria. A sabedoria vem da inocência, a capacidade de ver as coisas com muita clareza e ter discernimento. Além disso, gente, quando esse chakra está em bom estado, nós desenvolvemos uma intuição muito boa, muito forte. Nós desenvolvemos senso de direção, de orientação, não só nos caminhos, assim, mas também na vida, sobre que postura adotar, que isso vem da sabedoria, né? O que fazer diante das situações difíceis. E o Muladhara Chakra também dá uma qualidade que é o magnetismo pessoal. Não seria assim no sentido de atração, que tem um cunho pejorativo, mas seria o magnetismo assim daquele em que as pessoas gostam de estar com você, gostam da sua presença, você como um imã mesmo, uma força magnética, e essa força magnética em nós vem do primeiro chakra, vem do Muladhara. Por isso que é muito bom e importantíssimo mantê-lo em bom estado, sempre, sempre. Por exemplo, Shri Mataji, as pessoas gostam muito de estar perto dela o tempo todo. Onde ela ia, ela atraía multidões, gente que lotavam estádios, sempre rodeada de pessoas. E o que é isso? É o magnetismo. E as crianças têm isso de forma muito evidente. Aliás, todas as qualidades do Muladhara Chakra, elas encontram sua expressão máxima nas crianças. Nós podemos observá-las e aprender muito com elas. E se nós vamos despertar o nosso Muladhara, não significa que nós vamos nos tornar pessoas infantis, não é isso. Mas como crianças, com as boas qualidades das crianças.
sendo verdadeiro, sem malícia, sendo genuíno, autêntico. Isso tudo vem do nosso Muladhara. E para a corporificação dessas qualidades, gente, ela encontra um paralelo na cultura indiana, na cultura hindu. E lá na Índia, eles têm uma figura, uma divindade, que se chama Shri Ganesha, que é o menino com a cabeça de elefante. Acho que vocês já devem ter visto por aí. E o que representa Shri Ganesha? Todo ele é uma simbologia das qualidades do nosso Muladhara Chakra. Ele é um menino, ele é uma criança, e ele tem uma cabeça de elefante, que significa que ele é completamente desprovido de ego e de condicionamentos. Ele tem uma barriga grande, que significa satisfação. Ele tem como veículo um camundon, que significa humildade. E ele representa a auspiciosidade, gente, que vem da inocência, da pureza na mente e em todos os aspectos da vida. E Shri Ganesha, ele é muito venerado na Índia porque as pessoas o associam à boa sorte. E é bem isso que acontece. Quando nós somos pessoas inocentes, e o nosso Muladhara emite essas vibrações de inocência, nós somos muito protegidos aí de problemas, inclusive de acidentes, desastres. Nós somos protegidos e também nós passamos a ter boa sorte, porque a boa sorte vem da auspiciosidade. Isso não significa que as decepções não vão acontecer com a gente, enfim, gente, é só um aspecto geral. Em geral, a auspiciosidade que nós emitimos, ela traz a auspiciosidade das coisas externas também. E não só isso, mas a alegria, que é tão natural nas crianças, né? Essa alegria que não depende de nenhum elogio, de nenhuma nota boa que a gente tire, ou nada, uma alegria incondicionada, uma alegria pura, que a gente resgata quando a gente resgata a inocência do nosso Muladhara. Agora, vocês podem estar me perguntando, tudo isso é muito bom, mas como fazer para alcançar isso? É o que a gente vai ver agora. Nós vamos ver como tratar, como trabalhar o nosso Muladhara. E o elemento do Muladhara, gente, é a terra. Então, nós vamos trabalhá-lo muito com a terra. Como? Sentando-se no chão, encostando nessa posição mesmo de lótus que a gente vê aqui, né, na figura do yogi. Isso encosta o Muladhara na Mãe Terra e já purifica o Muladhara. Mas na cadeira nós podemos simplesmente colocar a mão direita voltada para o solo, para a terra. Esse simples gesto já vai fazer com que a Mãe Terra, que tem um poder de absorção imenso, absorva todas as impurezas do nosso Muladhara Chakra. Fora isso, nós podemos andar descalços pela grama, principalmente se tiver um orvalho. Isso é maravilhoso. Mexer com jardinagem em geral, com a natureza, com as plantas, tudo isso nos revigora, nos purifica, nos dá mais energia, desobstrui todo o nosso corpo sutil. Então todo esse contato com a Mãe Terra é muito benéfico para o nosso Muladhara. Shri Mataji inclusive recomenda que quando a gente está andando por aí, andando na rua, ao invés de ficar olhando para as pessoas ou para o concreto, a gente olhe para as plantas, olhe para as crianças, olhe para o verde. E tudo isso está a 1 metro de altura. A gente não precisa levantar o nosso olhar a mais de 1 metro de altura. E a gente vai ver todas as coisas lindas. Olhar para o verde é muito relaxante, gente. E quanto mais a gente fizer isso, mais nosso Muladhara vai ficando forte e saudável. Nós também podemos limpar o nosso Muladhara Chakra com a água, com o elemento água. E aí entra a nossa técnica muito querida, que a gente sempre comenta, porque ela é muito importante, que é o banho de pés, o foot soak. Seria uma delícia, né, se a gente pudesse ir na beira da praia e ficar lá com os pés na água o tempo que der, como essas pessoas aí na figura. Mas a gente não pode fazer isso, então, assim, o tempo todo. Então, a gente pode fazer o nosso banho de pés com uma bacia d'água. Aí a gente coloca
enche ela de água, coloca um punhado de sal e, durante a meditação, banha os pés nessa água por não mais do que 10 minutos e depois a gente joga essa água no vaso sanitário e a dispensa. É bom não jogar ela em nenhum outro lugar porque ela vai absorver todas as nossas vibrações, principalmente as vibrações negativas. Então, é bom a gente dispensar essa água com muito cuidado. A temperatura, ela pode ser ambiente, ou se você se sentir letárgico, emocional, mais canal esquerdo, como nós dizemos, água quente. Se você estiver muito agitado, ansioso, pensando demais, aí é uma água fria, tá bom, gente? No nosso portal vocês têm todas as instruções sobre como fazer o foot soak. São essas então as principais maneiras que a gente tem de limpar o nosso Muladhara em contato com a Mãe Terra e com a água, de modo que essas qualidades da inocência, da sabedoria possam brilhar, se expressar em nós. Certo, gente? No final das contas, ser inocente não é nada mais do que ser você mesmo. É ser verdadeiro, é ser aquilo que é a sua natureza mais pura. E a nossa natureza mais pura é o espírito. Certo? Feitas essas considerações, gente, sobre o nosso tema de hoje, vamos passar à segunda meditação do dia. E nessa meditação nós vamos dar especial ênfase ao nosso Muladhara. Nós vamos trabalhar esse chakra todos juntos. Nós vamos também assistir a um trecho de uma palestra de Shri Mataji, que ela fala sobre os aspectos de Shri Ganesha, ela fala sobre as crianças, fala sobre o espírito e a inocência, certo? Então vamos lá, novamente assumindo a postura de meditação, as mãos sobre o colo, voltadas para cima, a coluna ereta, mas relaxe os ombros, relaxe os braços, não é necessário nenhuma tensão grande. E nós fechamos os olhos. E nós vamos, a princípio, purificar nosso Muladhara com nosso silêncio interior. Nós vamos procurar cultivar esse silêncio e nós vamos ouvir uma música indiana que se chama Raga, que ela tem um efeito muito especial sobre o nosso Muladhara Chakra. Enquanto nós ouvimos essa música, gente, nós vamos procurar ficar em meditação, certo? Homenagear essa inocência dentro de nós com o nosso silêncio mental, porque normalmente os nossos pensamentos que poluem a nossa inocência, que trazem lembranças ruins, ansiedades, enfim, nos tiram desse estado. Vamos fechar os olhos e ouvir a música, procurando cultivar esse silêncio.
Muito bem. Vamos colocar a mão direita em direção à Mãe Terra. Pedir: Mãe, por favor, torna-me inocente. Podemos fazer essa afirmação por 4 vezes. Mãe, por favor, torna-me inocente. Nós também podemos pedir, porque pedir, desejar é muito importante. Mãe, por favor, torna meu Muladhara Chakra forte e saudável. Também por 4 vezes nós podemos fazer essa afirmação. Agora nós colocamos a mão direita no coração. A inocência é um atributo do nosso espírito, que é a nossa essência, que reside aqui no nosso coração, do lado esquerdo. Então, nesse ponto, nós pedimos: Mãe, por favor, limpa, purifica o meu coração. Remove todas as emoções negativas, todos os medos, apegos, ciúmes, e fazer com que a luz do Espírito brilhe em meu coração. Agora a gente abre bem a mão, encosta no topo da cabeça, faz uma massagem. Esse é o ponto da nossa união, da nossa conexão. E nós abaixamos a mão e, mantendo essa mesma postura meditativa, gente, nós vamos assistir a palestra de Shri Mataji, porque quando nós ouvimos Shri Mataji, ela trabalha o aspecto sobre o qual ela está falando em nós. Então, assistir às palestras de Shri Mataji é uma meditação também. Então, vamos manter essa postura para assistir a palestra. Today, we have gathered here to worship Sri Ganesha. Sri Ganesha is the deity of innocence. When we are born as children, it is Sri Ganesha who is acting, and we are very innocent. And it is such a powerful thing that with this innocence, children survive under many circumstances. And we love them because they are innocent. We enjoy them because they are innocent. Once we start growing, our sastra also gets closed, and we develop all kinds of funny things that enters into us and doesn't go out.
It's just there. It doesn't go out. Innocence has a great effect on our character and on our sense of chastity. Actually, when you are innocent, you don't know what is not chastity. What is being unchaste? What is being cunning? You are innocent and you are looked after by Sri Ganesha himself. Anybody who tries to harm an innocent person, Sri Ganesha looks after him and manages him. Many people who are innocent in this world, of course there are very few, but they become so detached from all worldly problems like lust and greed and many others, because they are so pure that nothing can spoil them and malign them. This is such a great blessings we have, that innocence is actually created in us. And it was created much before all the innocence. Everything was created much, much before we were created. It's such a great quality for us to become innocent. The greatest quality of Sri Ganesha is joy. It gives you joy. As small children, they may not speak even, but they give us so much joy. Joy-giving quality comes from Sri Ganesha. What is your self? Self is nothing but joy. A joyous person is definitely a person who has got his self expressing through his joy. Such a person is so joy-giving, so humorous, and never degrading anyone. In every small thing it sees a beauty, and nature of every creation is so beautiful. I am really surprised how is it that poetry comes to very few people, because they go on describing love affairs, this, that, all nonsensical things, and what things make you unhappy. Unhappy is not the sign of a person who is a realized soul. So if you have that problem on unhappiness, just be on the watch out and see why have you developed this kind of a funny attitude towards everything. Why can't you enjoy everything? You go on watching this person, that person, you never enjoy. While if you watch the children, it's very interesting. They look at, like I saw one joke, there was a joke about a child. They had a guest in their house for food, and he was eating. So this child saw that man eating. He said, "Mama, he doesn't eat like a horse. You said he eats like a horse." So that's what they are, very simple-hearted, and that's how they correct people, correct. We should have to learn so much for the children, how innocent they are, how simple they are. They are very generous, and children will give away everything that they have, everything. They don't understand possession of things. Just imagine. If somebody likes something, all right, have it. And they'll keep something for a person who likes something.
They are wonderful people, and we have to learn a lot from children. And their smiling faces and their joy should teach us how to behave, because Ganesha shines through them very clearly. All the intelligence, all the beautiful things they say, I would say you should all write it down, what your children talk, say, because it would be such a book of interesting episodes. Instead of writing about wars and horrible things that they have done in this world, better write what good things there are which children can tell. Children don't believe in all these kind of a mass nonsense of a fashion. They don't. See, they are properly dressed always. They're not bothered about behaving in the mass way. So that means they're very independent on their own. They are not slaves of any society. And they do not want to follow anything that is just generally followed. No. They follow their own pattern and live in a very dignified manner. They're extremely dignified. And their sense of chastity is very well developed. They would not wear something that will expose their body or will show that there's something wrong with them. Sometimes we neglect our children very much. Because of money problems, maybe I don't know what husband-wife problems there are. And the children are neglected. And once they are neglected, anything can happen to them, and I think it's a very great sin on the part of people to produce children and to neglect them. Children should be given the primary place in the household, in the family. And they should be looked after by everyone. They are the most important thing. Not somebody, he's the head of the family, he can shout at the children, and nothing of the kind. Moreover, I've seen that the way we take to all odd things and bad habits, children never take. They know that it is bad, it should not be done. By their innocence, they know it should not be done. They may sometimes, play with fire, do something like that. But once they are bitten by it, they'll never touch it. They are extremely fast in learning, because that is the age they are growing. But actually what is needed now is that the elders must grow. The children are growing, they learn. What about the elders? They have to learn also how to be nice and kind to everyone and to be compassionate with all the rest of them. This idea of criticism comes from where, I don't know. But like they'll go anywhere, they'll start criticizing. Children never criticize. They never see these things, never. They'll just get into that house or any place and just enjoy it and see the good points of that house. Always I've seen they'll come and tell, see, they had one very nice Sri Ganesha's this day. The house may be dirty, there might be smell, anything, doesn't matter. See, so their eyes are towards nice things and good things. They don't sort of take to all these things. I should say we start our Sahaja Yoga from Sri Ganesha, who is on the left side, not on the right side. First you develop your left side, then you come to right, you are all right. That's why we have our Sahaja Yoga completely built in on Sri Ganesh. Once he is there, you are completely all right and no problem. There's no lack of wisdom. Once you are with Sri Ganesh, you see the point absolutely clearly, how to behave, how to live. And you don't take to stupid things like lust, greed and nonsense. Bom, gente, vamos fechar os olhos e permanecer em meditação por mais alguns instantes para finalizar nosso encontro de hoje.
Bom, então nós podemos lentamente abrir os olhos. Espero, gente, que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Olha, cada chakra, cada aspecto da Sahaja Yoga é tão vasto, tão amplo, tem tantas coisas a serem ditas, que é muito difícil nesse nosso breve tempo aqui colocar todos esses aspectos. Então a gente ressalta alguns dos mais importantes. Por isso seria muito legal se vocês pudessem, né, quem puder, comparecer aos nossos centros de meditação, ao curso presencial. Vocês também, para mais informações, podem visitar o nosso portal www.sahajayoga.org.br. Lá tem várias informações, vídeos, músicas, e entrar em contato conosco pelo nosso feedback aqui da meditação online, na nossa própria página aqui, e também pelo fórum no nosso portal. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, nós teremos o maior prazer em responder. Ou se vocês apenas quiserem dividir uma experiência, enfim, fiquem à vontade. E nós estamos caminhando então para a conclusão do nosso encontro de hoje. Mas para quem quiser continuar meditando, vou deixar aqui uma música, um bhajan, como nós chamamos as músicas devocionais indianas, que ela foi feita para homenagear Shri Ganesha. Então a gente pode ouvir em meditação e desfrutar dessa música que também desperta as qualidades do nosso Muladhara. E assim eu me despeço, gente. Muito obrigado por todos vocês que estão ligados na gente. É uma alegria muito grande mesmo. Espero que a semana seja proveitosa, que todos possam meditar, porque o mais importante é meditar sempre. E fiquem com Deus, um excelente domingo e uma boa semana, gente. Muito obrigada e até a próxima. A música começa com um mantra para Shri Ganesha e depois o bhajan, tá?
शान्तकं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमस्तु ते गजानना विश्वकर्ता यंत्रतंत्र पूजिता विश्ववीर्य विश्वसूर्य विश्वकर्म निर्मल विश्वहर्ता विश्वकर्ता यंत्रतंत्र पूजितं चतुर्मुखं चतुर्भुजं सेवितं चतुर्युगं कल्पवृक्ष भक्तरक्ष्णमस्तु ते गजानना